E Ele está presente nessa casa, nessa noite. Quantos creem assim? Quantos creem que Jesus está presente aqui nessa noite? Jesus não é um mero convidado, não, irmão. Jesus não é um convidado qualquer que entrou aqui nessa noite, não. Ele é o Criador do céu, o Criador do universo. Ele era, Ele é aquele que há de vir, né? Antes de Abraão Ele já era, antes de Moisés Ele já era. Não há quem possa medir o seu poder, não há quem possa controlar o seu agir. Ele é poderoso. Amém. E você pode abrir o seu coração nessa noite. Eu prometo que eu não vou prolongar muito e enfadar os irmãos, mas eu queria pedir apenas alguns minutinhos da sua atenção, para nós meditarmos naquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. A começar por mim, que sou a primeira ouvinte desde que entrei neste lugar. Até o final deste culto, Deus continuará ministrando a vontade dEle em nosso coração, mas é preciso que você esteja com Ele aberto para receber. Você só vai sair daqui nessa noite da mesma maneira se você quiser. Há uma mesa, irmãos, preparada que os olhos carnais não conseguem enxergar. Apenas com os olhos espirituais você consegue ver que o Senhor Ele prepara para nós nessa noite um banquete e nos convida a sentar e comer de um alimento que a própria palavra nos diz. Quando você come esse alimento que vem do céu, ele sacia a tua alma e você está pronto para caminhar mais uma milha, né? Você está pronto para vencer o gigante, você está pronto para enfrentar esse período de guerra, como diz esse hino, né? Não baixa a guarda, profetiza. Isso acontece quando você come do maná que o Senhor tem derramado sobre nós nessa noite. Eu queria agradecer desde já a oportunidade à pastora, ao pastor que nos convidou, né, com tanto carinho, e eu não pensei duas vezes para vir, tá? Eu sei que é um pouco distante, agora tem um bebezinho ali, e eu agradeço meu esposo, porque sem ele também eu não poderia vir, porque ele, olha lá que coisa linda, o nenenzinho no colo, dando mamar, e ele tem me ajudado muito, e eu louvo a Deus pela vida dele. E como eu gosto, como eu tenho um carinho muito grande por vocês, da outra vez que nós estivemos aqui vocês não estavam, né? Infelizmente nós nos encontramos. Meu cunhado é daqui, né? A gente conhece algumas pessoas daqui, então eu vim com muito carinho também para ser abençoado e para receber mais de Deus neste lugar. Rever alguns irmãos, né? Irmã Rosa, irmã Kátia, Jana Marta, né? Os demais irmãos que aí estão. Que Deus abençoe vocês. Vamos abrir nossas Bíblias no tema dessa festividade. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. Quero ler o 14 também. Agradecer também a companhia também da Jússi, do Tiago, que vieram conosco. Deus abençoe. 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. Os irmãos encontraram aí? Tem aqui também, né? Uma parte aqui no telão. Diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Vou ler de novo 15. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Amém? Amém. Até aqui os irmãos podem se sentar. É um tema muito forte, né? Quando eu fiquei sabendo desse tema, é uma responsabilidade muito grande todas as vezes que nós subimos num púlpito para pregar a palavra de Deus. E eu confesso que quando eu li esse tema, quando eu li esse versículo, eu parei para refletir, eu orei e perguntei ao Senhor o que o Senhor tinha para trazer para esta igreja, para a nossa igreja, para a igreja no Brasil, nos dias atuais. E embora seja um versículo muito forte, ele é muito oportuno. Porque quando você olha toda a trajetória da igreja ao longo dos anos, você vai concordar comigo que a igreja nunca sofreu uma crise de integridade, uma crise no caráter tão grande como nós temos vivido nos últimos dias. Nunca se viu tantas pessoas dizendo serem cristãs e não ter nenhum tipo de relacionamento verdadeiro com Deus, como nós estamos vendo nos nossos dias. A igreja já viveu muitos períodos de altos e baixos, perseguição. Pensaram que
poderia matar a noiva de Cristo, queimando a Bíblia. Pensaram que poderiam extinguir, acabar com a noiva do Cordeiro, destruindo templos, fechando portas. Pensaram que poderia acabar com a igreja, matando os seus membros, os seus servos, como mártires. Pensaram que poderia acabar com a igreja, simplesmente perseguindo os cristãos ou difamando a igreja. Mas a palavra do Senhor nos diz e nos traz um descanso, dizendo que as portas do inferno, elas não podem prevalecer contra a igreja de Cristo. A noiva do Cordeiro, ela foi chamada para ser imaculada, para ser uma noiva ataviada, uma noiva preparada, uma noiva bem ornada, bem ornamentada, bem bonita, preparada para o seu noivo. Mas quando nós olhamos para a igreja como instituição na terra, infelizmente eu não posso enfeitar a mensagem nessa noite e dizer para você que a história é diferente, porque ela não é. Quando nós olhamos para a igreja hoje como instituição, nós precisamos pregar essa mensagem que está intitulada aqui em cima. Precisamos que o caráter de Cristo resplandeça em nossas vidas. E quando nós falamos de caráter de Cristo, nós estamos falando de você olhar para Ele, é ter o brilho do Senhor nos seus olhos. Ter o caráter de Cristo é andar em obediência à palavra de Cristo. Ter o caráter de Cristo é ter em seu corpo as marcas, como o apóstolo Paulo dizia: mas eu trago comigo as marcas de Cristo. Isso é ter o caráter de Cristo. Ter o caráter de Cristo é renunciar ao mundo, o pecado, a carne, o seu eu. Isso é ter o caráter de Cristo. Ter o caráter de Cristo é você ter coragem de olhar dentro dos olhos daquele que te feriu, dentro dos olhos daquele que te magoou, e dizer para ele, ainda que você não seja o errado, dizer: eu te perdoo. Ter caráter de Cristo é estender a mão aflito. Ter caráter de Cristo é olhar para o mundo e não compactuar com as coisas que o mundo tem pregado. Esse tema escolhido diz que a igreja do Deus vivo é a coluna e a firmeza da verdade. E aí eu vejo no Evangelho de João Jesus fazendo uma oração, pedindo o seguinte: Senhor, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A igreja do Senhor, ela é a verdade. Ela precisa estar baseada na palavra que é a verdade. E o próprio Jesus diz assim: eu sou a verdade. E lá também no início de João diz assim, que o verbo se fez carne e ele habitou entre nós. Ou seja, Jesus Cristo é a verdade. Ele faz parte dessa igreja. Ele é o pilar dessa igreja. Ele é a coluna dessa igreja. Ele é a firmeza dessa igreja. E por isso as portas do inferno não podem contra nós. Aleluia. Aleluia. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, eu vejo Deus chamando Noé e dizendo: Noé, construa uma arca, tanto de largura, tanto de altura, a janela em determinado lugar. Quando eu vejo Deus ordenando o homem a construção do tabernáculo, que era a casa de Deus móvel, quando o povo estava no deserto, ali Deus manifestava a presença dele. Deus disse para o povo: eu quero que construa desse jeito, assim, as cortinas assim, as roupas precisam ser desse jeito. Quando eu vejo Deus mandando o povo construir o templo, não foi diferente. Eu vejo um Deus ordeiro, eu vejo um Deus detalhista, eu vejo um Deus que não gosta das coisas de qualquer maneira, eu vejo um Deus que não gosta de dividir a honra e a glória dele para ninguém. Eu não vejo um Deus que gosta de remendo. Aleluia. Deus não gosta de remendo. Deus não gosta de coisa feita de qualquer maneira. Ah, não tem assim, eu vou fazer com que eu tenho de qualquer jeito. Deus, ele sempre foi muito detalhista. Deus sempre foi muito correto, porque ele é, o caráter de Deus é esse. Essa é o caráter de Deus. Essa é a característica de Deus. Deus é perfeito em tudo que ele faz. E hoje nós que somos o templo dele, o santuário dele, a morada dele, e nós precisamos tanto ter o caráter dele brilhando em nós, que a Bíblia diz que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele tem ciúme de mim e de você. E para
o Espírito Santo de Deus habite em nós como o templo dele, nós temos que estar refletindo sim o caráter de Cristo em nós. Não é de qualquer jeito, irmãos. Deus nos chamou para sermos separados. Deus nos chamou para sermos santos. Deus te tirou do mundo, não é para ser como o mundo mais. Deus nos tirou lá de fora, é para sermos diferentes. Nicodemos faz um pedido, uma pergunta: o que eu preciso fazer para nascer de novo? Eu preciso voltar para o ventre da minha mãe? Não, é preciso nascer de novo para ter uma vida limpa diante de Deus. É preciso ter um encontro com Jesus para refletir o caráter dele. É preciso, irmão, ser nova criatura. Nós precisamos nascer de novo. E você pode estar perguntando: você está pregando para a igreja cheia de cristãos? E já foi dito aqui nessa noite que ter título não significa nada. Frequentar uma igreja não significa nada. Você vai entender o que eu estou dizendo, porque tinha uma das igrejas da Ásia que o Senhor dizia para elas assim: eu sei as tuas obras. Você tem nome de que vive, mas você está morta. Tem nome, tem aparência, parece que está viva. É uma palavra, irmão, muito séria, porque o próprio Jesus manda aquela carta e diz: eu sei que você tem fama, parece que está viva, mas eu sei, você está morta. Jesus dizia para aquela igreja. E eu não posso olhar para você hoje e dizer para você que você tem caráter, e nem posso dizer que você não tem. Quem sabe disso é Deus. Quem sabe disso é Ele. Eu não posso dizer: fulano, você tem caráter, ou Beltrano, você não tem. Deus nos conhece. Está lá em Apocalipse: eu sei quem é você. Eu sei as tuas obras. Eu sei se você fala que é e não é, ou se você é e fala que não é. Deus sabe. Lá no Antigo Testamento tem algumas histórias que nos descrevem muito bem esse acontecimento. Primeiro, falando aqui de Timóteo, quando Paulo escreve para Timóteo, Paulo escreve para um jovem que estava em Éfeso. Éfeso, uma cidade afundada na prostituição. Éfeso, aonde tinha lá a deusa, a Diana dos Efésios. O povo idolatrava, o povo se prostituía por causa dessa deusa. O culto deles era culto de prostituição, de orgia, uma idolatria terrível. O povo estava sendo contaminado por ensinamentos falsos. Falsos profetas estavam chegando em Éfeso e distorcendo a palavra, afastando o povo de Deus. Esse era o contexto dessa mensagem que vocês escolheram como tema. E Paulo tinha muita pressa de ir ver o povo. E tinha uma preocupação muito grande, porque ele dizia assim: se eu tardar, eu quero que vocês não se esqueçam que tem um jeito especial de servir a Deus, que tem um jeito próprio de andar na casa de Deus. Não é de qualquer maneira. Não é de qualquer jeito. Não é do seu jeito, não é do jeito que o mundo prega. É do jeito que Jesus nos ensinou na sua palavra. Quer agradar a Deus? Existe um espelho. Esse espelho ele se chama Palavra de Deus. E quando você olha para esse espelho não deixa você enganado. Quando você olha para esse espelho, se o seu caráter estiver manchado, se o seu caráter estiver obscuro, se o seu caráter estiver contrário àquilo que o Senhor tem ensinado, esse espelho ele mostra na hora. É por isso que tem muita gente que não lê a Bíblia. É por isso que tem muita gente que pega a palavra, esconde, deixa na guardadinha, ou então deixa eu pegar aquilo que se adequa a mim. Deixa eu pegar o versículo que se adequa a mim, a minha vida, que me interessa. O resto eu não quero saber, porque dói você olhar para a palavra e você ver que você precisa de mudança. Que você precisa refletir a glória de Deus. Irmão, nós estamos vivendo um tempo que chega de ter nome de crente, mas passar os outros para trás. Nós vivemos num tempo que chega de dizer crente, mas desejar a queda do irmão, torcer para que o irmão caia. Chega nesse período que nós estamos vivendo de crise na igreja, de dizer
seus compromissos, não ser honesto, ser mentiroso. Falar que vai fazer e não vai fazer. Matar outras pessoas espiritualmente. Deixar a inveja dominar o coração, ser uma pessoa de intriga no serviço. Ser um patrão que não cumpre com suas obrigações com seus funcionários e vice-versa. Quando você tem um caráter de Deus, é muito fácil brilhar aqui na igreja. Eu quero ver você brilhar lá fora, na escuridão. Aonde tem muita luz, é fácil brilhar. Quero ver brilhar lá fora, no mundo, aonde todo mundo faz, aonde todo mundo diz que é bom, aonde todo casal de namorado fornica, e você também às vezes acha que você pode porque o mundo faz, aonde um homem trai a mulher há 10 anos no adultério escondido, sem a mulher saber, sem ninguém saber. Brilhar aqui dentro é fácil, vamos brilhar lá fora, para o mundo ver. O servo de Cristo, ele faz assim, todo mundo lá fora faz, mas eu não faço, porque eu sou separado. Todo mundo adultera, mas eu não adultero porque eu sou separada. Todo mundo passa o patrão para trás, mas eu não passo porque eu sou chamada, eu sou escolhida, eu sou separada. Todo mundo mente, mas eu não vou mentir porque eu sou santa. A Bíblia diz que nós chamamos para ser santo. Goste você ou não da mensagem, goste você ou não da palavra, é isso que a Bíblia me diz. E eu tenho um compromisso com a palavra de Deus. Existiam 2 homens, filhos de sacerdote na casa do Senhor, se chamavam Nadab e Abiú. E quando nós olhamos para a história dele na Bíblia, estavam sempre acostumados a oferecer sacrifício, preparar o altar, colocar o fogo no altar. Havia um costume, uma rotina de ir até a presença de Deus e oferecer o sacrifício. Mas a Bíblia nos diz que um dia eles ofereceram fogo estranho a Deus. Certo dia eles entram e não era mais aquele fogo que eles estavam acostumados. E lá no Antigo Testamento a Bíblia nos diz que por ter oferecido fogo estranho a Deus, aqueles homens eles foram consumidos na hora, por causa daquele fogo estranho. Sabe o que significa esse fogo estranho? Os estudiosos acreditam que esse fogo estranho era um fogo que não era um fogo preparado conforme aquilo que Deus havia pedido, não conforme Deus queria. Pegaram o fogo fora. Pegaram o fogo de fora e Eita Deus! Pegaram as coisas que eram impróprias, impuras, e trouxeram para dentro. Vocês estão entendendo? Quem está comigo aqui? Fala assim, amém. Era um fogo estranho. Não deixa, irmão, fogo estranho entrar dentro da casa de Deus. Não deixa que as coisas do mundo venham sufocar a tua adoração. Não deixa que o fogo estranho venha atrapalhar a tua intimidade, a tua comunhão com Deus. Quantas pessoas lá fora tentando misturar as coisas, achando que Deus está indiferente a isso. Pega o fogo estranho lá no mundo e traz para dentro da igreja. Pega as práticas que são consideradas impuras lá fora, que não refletem o caráter de Deus, e tenta acender fogo dentro da igreja. Aleluia! Esse fogo é fogo estranho, é fogo abominável diante do Senhor. Que o Senhor possa olhar para a minha vida e para a tua vida hoje e encontrar em nós sinceridade. Que nós possamos estar sendo obedientes a Deus e que o fogo, ele consuma sim o sacrifício, mas que seja fogo de Deus, né? Que seja fogo do alto, que seja fogo verdadeiro, para que o reflexo da glória de Deus seja visível em nós, seja visível no nosso caráter, seja visível nas nossas vidas. Há uma outra história também de sacerdotes, homens dedicados à obra de Deus, chamado Ofni e Finéias, filhos de Eli. Cresceram no templo, mas chegaram a ponto de se prostituírem também
dentro da casa de Deus. Chegaram ao ponto de comer o próprio sacrifício que era para Deus. Eles sentavam ali e eles comiam. E Deus dá uma sentença muito dura para esses dois. E Deus diz que por causa do erro deles, os dois iriam morrer. E o que eu acho mais interessante, sabe o que era? Uma geração corrompida, aonde a própria Bíblia diz que Deus falava muito pouco com o povo estava muito distante de Deus. Mas essa é a geração de Samuel. Havia ali um menino que deitado em sua cama ainda tinha os seus ouvidos sensíveis para ouvir o Todo-Poderoso o chamando: Samuel! Samuel! Enquanto isso, por outro lado, homens sacerdotes da casa de Deus se prostituíam. E lá estava Samuel ouvindo a voz de Deus. Samuel, a geração era corrupta, mas Samuel ouvia a voz de Deus. A geração era a geração falida, mas Samuel ainda ouvia a voz de Deus. A geração, irmã Rosa, era uma geração comprada, uma geração morta, uma geração distante de Deus, mas ali tinha alguém que fazia diferença. Ali tinha um Samuel de Deus que tinha os ouvidos abertos. Deus pergunta para você nessa noite: o pecado cheira mal diante das narinas dele. Esse mundo está corrompido, vendido, dominado por Satanás. Mas Deus pergunta para você nessa noite se ainda você pode ouvi-lo te chamar pelo nome, chamando você e convidando para você refletir o caráter dele nessa geração, para você brilhar a glória do Senhor para essa geração. Você pode ouvir? Pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Não é para mim não, mas é para Ele. É para Ele. Você pode fechar os seus olhos um minutinho e glorificar o nome do Senhor? Você pode dizer algo para Ele nessa noite gostoso, prazeroso: Jesus, eu quero ouvir a Tua voz como Samuel ouviu. E se você já está ouvindo, glória a Deus por isso. É motivo para você glorificar o nome dEle 3 vezes, 10 vezes mais. Agora, se os nossos ouvidos estão agravados, se a nossa mente já está cauterizada, em nome de Jesus Cristo nessa noite, Deus não vai deixar que a gente saia daqui do mesmo jeito. Deus não vai deixar. Alguma coisa Ele vai fazer em nosso favor nessa noite. A trombeta a qualquer momento ela vai soar. E quem não tiver refletido o caráter de Deus vai ficar aí. Eu quero subir. E caráter, ele é moldado dia após dia. Sabe por que Deus às vezes deixa nós passarmos por tribulação, por momento de aperto? Às vezes tem pessoas que vêm, nos humilham com palavras tão duras. Sabe o que é isso? Deus permite para que o nosso caráter seja moldado. É o oleiro amassando barro. O oleiro amassar o barro nada mais, nada menos é do que Deus moldando o nosso caráter. Ele está dizendo para você: não é do teu jeito, filha. Não é do teu jeito, filha, é do meu jeito. Aí Deus amassa. Aleluia. Tem vaso aqui que está sendo amassado. Aleluia. Aleluia. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer isso. É só um processo. Aleluia. Passa glorificando o nome dEle. Aleluia. Passa exaltando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Está na fornalha, Deus está moldando o teu caráter. Está na fornalha lá dentro que você tem que louvar a Deus, porque é lá dentro que Nabucodonosor vai ver. Ei, Daniel, cadê você? Você serve ao Deus Todo-Poderoso. Daniel refletia o caráter de Deus. Pode me jogar na cova dos leões, mas eu não participo do teu nojar. Oh, aleluia. Pode aquecer a fornalha 7 vezes mais, mas eu não vou me dobrar. Eu tenho o caráter de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aqueles homens que não refletiam mais o caráter de Deus.
Eles pegam aquela arca como um amuleto, pega a arca e fala assim: agora nós vamos vencer a batalha contra os filisteus, porque nós temos a arca, mas tudo mau caráter. Tudo mau caráter. Vamos pegar a arca, vai na frente a arca. E eles vivendo uma vida de qualquer maneira. Quando eles chegam na batalha, a Bíblia diz que tombaram de Israel naquele dia milhares de homens, porque